Informação aqui urgente para você que me segue no canal, notícia atualizada. Olha só, gente, olha essa questão que está acontecendo. Mais uma sobre o ministro Alexandre de Moraes. Mais uma. Vou trazer aqui essa polêmica que está pegando fogo. Vou trazer tudo para vocês aqui e mais. O Trump já mandou um recado e contagem regressiva. É isso mesmo, eu vou dar um giro aqui para vocês e você vai ficar impactado com tudo que você vai assistir aqui. Mas antes, você esmaga o dedo no like para a gente levar esse conteúdo para frente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, não é inscrita. E mais, aqui eu trago uma informação e eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião. Gente, olha só, anote essa data também, dia 10 de fevereiro, terá um encontro online muito interessante sobre direitos dos trabalhadores. Direitos dos trabalhadores. Como hora extra, adicional de insalubridade, periculosidade, cálculo de pedido de demissão, de rescisão indireta, dano moral, abuso por parte do empregador. Então, esse dia 10 vai ser um dia onde você vai tirar muitas dúvidas sobre os temas direitos dos trabalhadores. Como você faz para participar? É gratuito. Palestra informativa e gratuita. O link está aqui na descrição desse vídeo. Link na descrição desse vídeo para você entrar no grupo e lá você já vai começar a receber essas informações e o link também para a palestra. Entre no grupo e você vai ficar por dentro do seu direito trabalhador, trabalhadora, tá bom? Vamos lá, gente. Eu começo, ó, o link está aqui embaixo na descrição. Vamos lá, hein? Eu começo já com essa pauta aqui que eu achei bem interessante. Olha isso. O Filtro Oeste aqui com uma pauta quentíssima, gente. Uma pauta quentíssima. Vamos ouvir. Lula vai fazer uma reunião com integrantes do governo para tratar da decisão da Meta de encerrar a checagem de fatos nas plataformas Facebook e Instagram controladas pela empresa. Mais cedo, durante uma visita à Galeria dos Ex-Presidentes no térreo do Palácio do Planalto, Lula falou sobre o assunto com jornalistas e aproveitou para direcionar críticas ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Ao defender a censura das redes sociais, o presidente errou a pronúncia da palavra cidadão 2 vezes. Vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão da Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode 2 cidadãos, não pode 3 cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. É isso. Obrigado. Foi um em seguida do outro aí, não teve nenhum respiro. Mas deixa eu trazer aqui, antes da gente abrir para os comentários, o ministro Alexandre de Moraes, que já havia ameaçado retirar as redes sociais do Brasil. No Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Consa, eu quero começar com você, quero te ouvir, porque desde a declaração do Mark Zuckerberg, no começo da semana, que o consórcio governo-STF está em polvorosa aí com essa decisão do Zuckerberg de abandonar, encerrar as agências de checagem e partir para uma outra estratégia mais parecida com a Rede X. Eu quero te ouvir, primeiro, inclusive a repercussão aí nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil está chacoalhando bastante. É algo da maior importância, sim. É uma das grandes plataformas, né? A Meta controla os Threads, o Instagram, o WhatsApp e o próprio Facebook, e ele migrou para a direção do Elon Musk, né? O Jeff Bezos também da Amazon já vem sinalizando uma aproximação maior com o governo do Trump. Só falta realmente a Alphabet, dona da Google e do YouTube. Tomara que entendam também que a defesa da liberdade veio para ficar com o Trump no poder. E óbvio que está colocando em polvorosa todos aqueles que defendem a censura. Veja o tom de voz do Alexandre de Moraes, né, ameaçando quem não cumprir a legislação brasileira. Bom, seria tão bom se ele e o STF cumprissem, né?
e defendessem a Constituição do Brasil, eles são os primeiros a rasgá-la. O Lula, né, que a parte menos problemática foi o ataque à língua, com os cidadãos 2 vezes repetidos ali, talvez para fazer as pazes com a Janja, que não gostou da fala dele sobre amante, né? Ele deve ter demonstrado solidariedade aos cidadãos da Janja. Essa foi a melhor parte. O ataque à forma, porque o conteúdo é pior ainda, né? Soberania nacional, o que tem a ver uma coisa com a outra. Uma empresa privada, uma plataforma, disse o óbvio. Os checadores de fatos estão com um viés ideológico muito claro e estão atrapalhando mais do que ajudando. Eu vou acabar com isso. E isso colocou em polvorosa aqueles que defendem a censura. Ninguém defende censura para combater desinformação e discurso de ódio. Eu sei que a turma daquela emissora lá fica repetindo essa ladainha porque eles querem realmente censurar a concorrência. As redes sociais representam uma concorrência a esses veículos de comunicação da velha imprensa. Mas todos que defendem a censura o fazem porque estão preocupados com a verdade. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora, o mesmo Alexandre de Moraes já elogiou a Meta por ser a empresa que mais trabalhava em conjunto com as autoridades para retirar conteúdo problemático. Será que o Zuckerberg vai agora trazer à tona os arquivos da Meta, como aconteceu com os arquivos do Twitter? Ali ficou muito claro que as autoridades, inclusive figuras ligadas ao Alexandre de Moraes, cometeram crimes. É isso que eles querem esconder. Passamos das 80 mil telas nessa quinta-feira. Silvio, antes de te ouvir, deixa eu aproveitar, já que trouxemos aqui o vídeo do presidente Lula, para juntar aí os assuntos, recordar aqui para nossa audiência um vídeo da primeira-dama, Janja da Silva, no Central Park, em Nova York, tentando falar inglês. Hello, Global City. Uma descoberta acidental da neurociência está deixando professores de inglês perplexos. Eu não estou aí hoje com vocês, mas eu estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Take action to end poverty now and to combat climate change. Esse é um chamado para a transformação por um mundo mais justo, solidário e sustentável. Enjoy the festival. Pelo menos a legenda corrigiu ali o escorregão, né, Silvio? Eu acho que quando você tem problema demais com plural, com determinada palavra, não fala, né? O Lula ainda errou uma vez, é aquela coisa, pisa e se lambuza, né? Porque ele falou uma vez, e depois ele repete, chega, não fala. Não consegue falar, não fala. Troca de palavra. Tem sinônimo para isso, dá para construir a frase de uma forma diferente. Mas olha, vamos lá, eu queria trazer aqui só uma reflexão. O Rodrigo Constantino, por exemplo, falou assim, olha, alguns profissionais daquela emissora lá, ou do grupo lá, eu não tenho problema em dizer que nós estamos falando da Rede Globo e especialmente dos comentaristas da Globo News, mas eu digo a Rede Globo, porque hoje o editorial do jornal O Globo é intitulado da seguinte forma: declaração de Mark Zuckerberg merece repúdio. Se aplicados no Brasil, fim da checagem de fatos e redução de filtros serão alvo da justiça. Muito bem, Alexandre de Moraes. Faltou o final que eu acabei de dizer aqui. É o jornal do regime, é como eles pensam, eles se alinham ao que diz Alexandre de Moraes, para quem o céu é o limite. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: olha o que eu fiz lá com o X-Twitter, com o Elon Musk no passado. Eu vou fazer também com você, Mark Zuckerberg, independentemente de quem é que vocês sejam. Eu vou deixar o Brasil, um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, sem Twitter, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp. Vamos transformar o Brasil numa ilha. Vamos seguir alguns modelos pelo mundo, como a China, como a Rússia, como a Venezuela, como o Turcomequistão e por aí vai. Vamos achar a Cuba, vamos achar alguns exemplos, a Coreia. É mais ou menos esse o recado do ministro Alexandre de Moraes. E o Lula é capaz de dizer ainda no endosso a quem ele chama de Xandão numa cerimônia. Não estou exagerando, ele fez isso no dia 8 de janeiro, mais de uma vez também, porque ele anda com essa mania de repetir as falas, repetir a frase mais de uma vez. Vamos lá. O que é que vai acontecer? É capaz de ele dizer assim, vamos criar o nosso próprio WhatsApp. Ele já criou uma agência espacial, já disse que vai lançar foguete, talvez vai decolar, não sei, do Piauí, de Minas Gerais, Mato Grosso, não sabemos ainda. Mas talvez ele tenha um próprio WhatsApp, o WhatsApp brasileiro. O Instagram brasileiro, você quer seguir determinado
figura pública no planeta, no esporte, na cultura, quer acompanhar o que acontece no mundo? Não. O ministro Alexandre de Moraes está dizendo que se tudo não for exatamente do jeito que o Supremo Tribunal Federal quer, não será. Não será. É assim que vai funcionar no Brasil a partir de dado momento em 2025. Ora bolas, será que não custa olhar pouco para colocar o pescoço para fora da bolha? E, por exemplo, será que não dá para não ler o editorial do Globo e ler o editorial do Estadão, que diz assim: dono da Meta se alinha a Trump ao derrubar a checagem profissional de postagens nas suas redes, mas o fato é que a mediação excessiva é ruim para a democracia. Pronto, estou falando do Estadão. Não estou falando de nenhum outro veículo que pode ser chamado de bolsonarista, de direita. Não, posso falar da Folha também. Posso falar da Gazeta do Povo. Será que não está claro para eles que eles estão dentro de uma bolha? Que eles estão apartados do que a sociedade pensa? Saiam à rua, pisem na calçada e perguntem para alguém: amanhã eu vou tirar o Instagram do ar. E a pessoa pode te responder: mas eu vivo do Instagram. Não por um consumo, por um hábito, por um vício. Não, porque eu vendo alguma coisa no Instagram. Eu vendo comida. Eu vendo roupa, eu tenho meu negócio que funciona por causa do Instagram, meu estabelecimento comercial funciona por causa do WhatsApp. Sem o WhatsApp eu não consigo trabalhar. Aliás, os profissionais desta emissora, deste jornal, que endossam sem questionar tudo o que sai da Suprema Corte e do Palácio do Planalto, que hoje é um consórcio, esses profissionais se gabam com o celular à mão de dizer que estão conversando no WhatsApp com ministros. Com o que eles vão conversar a partir de agora? Qual será o aplicativo que eles vão adotar amanhã? Porque vai ser banido do Brasil. Eles estão produzindo um mal para a sociedade brasileira. É hora de colocar um freio nessa censura absurda. E finalizo, Paula, lendo aqui só 3 pontos do que Mark Zuckerberg disse nesse vídeo. 1. Governos e mídia pressionam para censurar mais e mais, e muito disso é claramente político. Qual é a mentira aqui? Qual é a mentira? 2. As eleições recentes, ele está falando dos Estados Unidos, são um ponto de virada cultural para que voltemos a priorizar a livre expressão. Liberdade nos Estados Unidos é um valor inegociável, é uma emenda constitucional. E 3. As agências de checagem têm sido politicamente tendenciosas. Alguém tem dúvida disso? E finaliza. Seu comentário, importante deixar o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu comentário, e se você quiser saber informações sobre direitos trabalhistas, quero te fazer um convite, tem um link aqui na descrição para você entrar num grupo, nós vamos ter uma palestra importante sobre hora extra, registro, intervalo, adicional noturno, dano moral, abuso moral, indenizações trabalhistas. Então, você que é um trabalhador, trabalhar registrado, já trabalhou registrado, esse é o seu momento de aprender mais sobre esse tema. Uma palestra informativa no dia 10 de fevereiro para você participar. O link está aqui. Você entra no grupo e lá no grupo você já vai começar a tirar suas dúvidas e vai ter mais informações sobre isso. Vamos continuar aqui, olha. Tem mais um giro importante. Olha esse aqui. É um giro também muito interessante, tá? Que eu vou separar aqui para vocês, que é da Auri e Verde, sempre com belas matérias, belos conteúdos, e eu vou compartilhar com vocês agora na tela. Deixa eu achar aqui, localizei. Vamos lá, Auri Verde, esse conteúdo maravilhoso que eles prepararam para nós, para a audiência deles, para nós, enfim. João Vitor Teófilo tem uma pergunta para o senhor. Pois não, João? Coronel, bom dia, muito bom falar com o senhor aqui na Auri Verde Brasil. Recentemente nós trouxemos aqui na Auri Verde Brasil o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez algumas declarações bastante polêmicas sobre o Golfo do México e também sobre o Canal do Panamá. Nessa entrevista que ele deu em Mar-a-Lago para alguns jornalistas, ele falou que não descartaria também uma ação militar para tomar o controle da Groenlândia e até sugeriu tornar o Canadá um estado dos Estados Unidos. Na avaliação do senhor, o que Trump quis dizer de fato com essa declaração e quais seriam as possíveis consequências de uma ação militar dos Estados Unidos na Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca? Então vamos lá. Eu vou deixar a questão da Dinamarca e Groenlândia por último, e se eu esquecer, você me recorda de novo. E uma vez mais, bom dia, João, sempre uma satisfação falar contigo. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é que o presidente Trump, ele não é
um político tradicional, embora eu vi a ressalva que o Pitoli fez no início do programa, muito própria, de que esse segundo mandato a gente já tem alguém que não pode ser considerado completamente um outsider, porque ele já esteve dentro da estrutura política, conhece Washington, conhece como funciona essa disputa do poder. Porém, ele continua ainda trazendo o seu DNA de empresário. Essa é a frase de campanha do MAGA, né, do Make America Great Again. Ela traz no bojo a ideia de um chefe de Estado que, de fato, vai priorizar os interesses dos Estados Unidos. Então, vamos entender o seguinte, quando ele fala do Canadá, quando ele fala do Canal do Panamá, ou quando ele fala que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, todas essas três expressões ou falas, elas estão no mesmo contexto da fala que ele fez, por exemplo, para a União Europeia, e em especial para a OTAN, quando ele fala na Alemanha, conversando com a Angela Merkel, dizendo que, para que eu estou com tropas aqui na Alemanha, o maior efetivo dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos é dentro da Alemanha, e ele fez a pergunta, por que o pagador de impostos dos Estados Unidos vai manter uma estrutura militar tão grande aqui na Europa para defender vocês de quem? Dos russos? Tudo bem, então por que vocês estão com 60% quase da matriz energética de vocês dependendo do gás russo? Então, se vocês estão fazendo associações econômicas com a Rússia, não faz sentido eu manter essa estrutura aqui se vocês não cumprem nem o acordo da OTAN, que é colocar 2%, ou seja, 2% do orçamento anual investindo em defesa. Então, quando ele coloca essa questão, ele coloca do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, olhando como um negociador, e ele essencialmente é um grande negociador, de alguém que está olhando o interesse e querendo dizer o seguinte, não vale a pena a gente gastar tanto se o retorno é pequeno. E quando ele fala do Canadá, é especificamente isso. Atualmente, se você olhar nas facilidades tarifárias e nos privilégios que o Canadá tem com os Estados Unidos, é mais ou menos da ordem de 220 bilhões de dólares por ano que os Estados Unidos acabam custeando essa relação com uma vizinhança que interessa, obviamente, você ter um vizinho. Os Estados Unidos, ele só tem 2 fronteiras e a fronteira do norte ele nem se preocupa tanto assim. Agora, se você olhar o mapa do Canadá, você vai observar que há um anecúmeno, ou seja, há uma parte gigantesca do Canadá que não tem ninguém morando e uma grande concentração junto à fronteira dos Estados Unidos. Então, você tem as indústrias automobilísticas que poderiam estar nos Estados Unidos, várias funcionam no Canadá. E por que fazem isso? Porque há um interesse econômico. Os Estados Unidos importam muito petróleo, muito gás, até madeira, mas tudo isso que importa do Canadá em condições muito vantajosas. O antigo NAFTA, né, o North American Free Trade Agreement, o NAFTA antigo, ele dava muito privilégios, tanto para o México quanto para o Canadá. Quando o Trump, lá atrás, ele falou que o México pagaria o muro, todo mundo riu do Trump. Só que, na verdade, o México pagou o muro. E por que pagou o muro? Porque quando o Trump fala que o México pagaria o muro, ele não estava dizendo que o presidente, à época do México, agora temos uma presidente, mas à época ele assinaria um cheque para pagar o muro. Não foi isso. Ele disse que pagaria e realmente pagou porque ele refez os acordos comerciais e fez o México entender que se não tratasse a questão da imigração e do tráfico das fronteiras da forma como a política externa americana exigia, ele iria penalizar economicamente o México. E o México se ajoelhou, até porque 80% praticamente da economia do México depende dos Estados Unidos. Então, quando ele fala que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo dos Estados Unidos, é claro que ele não está falando de mudar o nome nos livros escolares. O que ele está querendo dizer é o seguinte, o Golfo do México, inclusive o Pitoli sabe, eu estou me mudando agora para o Golfo do México, eu saio da costa leste da Flórida e vou me mudar para a costa oeste, ali para o Golfo do México. Mas, na verdade, se você pegar todo o litoral da Flórida e você vai entrar em toda a parte que você... não só ali onde entrou o furacão Katrina, ali em New Orleans, você vai até o Texas, tudo isso do Golfo do México, na verdade, é uma grande atividade petrolífera e comercial, tem a saída do Mississippi, há uma gigantesca movimentação de carga. Então, na verdade, o que ele quis dizer é que esse Golfo do México, na verdade, é uma área que tem predominantemente atividade econômica dos Estados Unidos. E vamos ao Canal do Panamá. Quando ele fala do Canal do Panamá, ele está querendo dizer o seguinte, quem construiu o Canal do Panamá, quem botou dinheiro foi mais de $1 trilhão, quem morreu construindo o Canal do Panamá, porque havia malária, foi uma dificuldade gigantesca, foram os Estados Unidos, à época, que entenderam que era um projeto extremamente importante para ligar as duas costas. Os Estados Unidos é a maior potência mundial, um dos motivos é porque ele tem 2 oceanos à sua disposição livres, sem qualquer dificuldade, ao contrário da China. A China ela não tem saída para o mar. Taiwan ali, Coreia do Sul, as Filipinas, o Japão,
eles encaixotam o litoral da China. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos têm todo o Oceano Atlântico e todo o Oceano Pacífico livre, mas ele precisava ligar as duas costas. O Canal do Panamá era fundamental. Porém, na época do governo Carter, que inclusive faleceu agora com quase um século de vida, né, e que houve a cerimônia que nós acompanhamos, o Jimmy Carter, ele devolveu o canal, vamos assim dizer, doou o canal para o Panamá, porque foi um investimento americano, mas sob condições. E o que o Trump está dizendo é o seguinte, quer dizer que agora você tem empresas chinesas, tanto do lado do Pacífico quanto do lado do Atlântico, fazendo o retroporto, o porto, com toda uma estrutura logística que praticamente estão dominando e pior, impondo tarifas aos Estados Unidos muito maiores. Ou seja, que acordo foi esse? Então, o que ele está falando, quando ele usa essa retórica de transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, o que ele diz é o seguinte, vocês querem ser um país independente? Bacana, legal. Então, vocês têm que arcar com os custos da defesa, por exemplo. A Força Armada do Canadá, Pitoli, é menor que a do Brasil. Então, você veja que o Canadá, ele fica na dependência de que está sendo protegido pelos Estados Unidos, tem uma indústria dependente dos Estados Unidos, e o que o Trump fala é o seguinte, tudo bem, México e Canadá, vocês são nossos vizinhos, mas nós precisamos rever essas condições de relação. Da mesma forma, o México, quando ele fala do Golfo do México, ele diz a atividade econômica ali, inclusive petrolífera mexicana, depende essencialmente dos Estados Unidos. E quando ele fala do Panamá, ele está dizendo o seguinte, esse canal é fundamental para os Estados Unidos, não pode ficar nas mãos da China. E aí voltamos à Groenlândia. A grande preocupação do Trump é do ponto de vista geopolítico-militar. Quando ele fala de uma ocupação, é porque, na verdade, na Groenlândia já existe uma grande base dos Estados Unidos. Há muita gente que diz que existe uma instalação subterrânea gigantesca. Eu posso dizer para vocês, sem dar detalhes, que eu tenho um primo, né, filho de uma prima minha, que nascido aqui nos Estados Unidos, ele era oficial da Força Aérea, hoje já é um capitão, e ele migrou da Força Aérea, optou por ingressar na Força Espacial, que foi criada pelo Trump no seu primeiro mandato. E ele ficou durante um bom tempo na Groenlândia. Lá existem instalações militares com conexões em satélites, tanto do programa da Força Aérea quanto do programa espacial. A Groenlândia, ela tem uma posição, se você de casa abrir o seu Google Maps e você faz aquela rotação no globo e você coloca o Polo Norte ali, quando você olha a proximidade que existe entre tudo que acontece no mundo de dificuldade entre China, Rússia, Estados Unidos, você vai perceber que as distâncias ali pelo norte são muito menores do que quando a gente abre o planisfério, que a gente está acostumado a estudar na escola, né? Na escola a gente parece que é longe a China, né? É longe a Rússia. Na verdade, a Rússia faz fronteira ali com os Estados Unidos. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. Então, quando a gente olha daquela perspectiva da Groenlândia, a gente percebe que a importância geopolítica é muito grande e a China começa a se fazer presente. E essa é a preocupação. E houve uma declaração do Putin essa semana, fechando meu comentário, muito interessante.